Bem, eu quero comentar uma coisa aqui que é sobre saúde pública e de um país estrangeiro, que é uma coisa que eu não domino definitivamente. Eu gosto de falar aqui de coisas relacionadas à política internacional e tecnologia, que são mais a minha área. Só que eu tenho que comentar isso aqui, que possivelmente, eu imagino, tem um risco para o Brasil envolvido nisso. Porque a gente está falando aqui que a Flórida planeja se tornar o primeiro estado a eliminar todas as obrigatoriedades de vacinação infantil nos Estados Unidos. E por que eu estou falando disso aqui? Porque é um estado com muito brasileiro que tem um intercâmbio de pessoas muito grande com o Brasil. Provavelmente é o estado americano do qual mais sai e vem gente do Brasil, né? A notícia da Associated Press: a Flórida planeja se tornar o primeiro estado a eliminar a obrigatoriedade de vacinação, um antigo pilar da política de saúde pública para manter crianças em idade escolar e adultos protegidos de doenças infecciosas. O cirurgião-geral do estado, Dr. Joseph Ladapo, que anunciou a decisão na quarta-feira, classificou as exigências atuais nas escolas e em outros lugares como intrusões morais nos direitos das pessoas que prejudicam a capacidade dos pais de tomar decisão sobre a saúde dos filhos. Ele falou aqui sobre várias coisas também. A gente sabe que uma das coisas que existe em vários locais do mundo é a obrigatoriedade de se você dar determinadas vacinas para crianças. As vacinas foram muito importantes no tratamento de algumas doenças até erradicação. A gente coloca aí o exemplo do pólio como sendo que a galera sempre traz quando vai debater o tópico, que era uma doença que de fato atingia muitas crianças e hoje em dia não é mais um problema graças à vacina. Aí tem outra matéria aqui da Wired, e eu tô fazendo essas traduções aqui via Google Translate, tá, gente? Então se tiver alguma coisa meio mais ou menos aqui, vocês já sabem. Antivacinas comemoram um plano da Flórida para acabar com a obrigatoriedade de vacinação para crianças e todos os demais. Enquanto especialistas alertam sobre possíveis surtos de doenças como poliomielite e sarampo na Flórida, os antivacina declaram liberdade. Aí tem a plaquinha aqui, acabe com toda a obrigatoriedade de vacina. Eu não vou conseguir abrir o artigo para vocês aqui, desculpa. Mas esse artigo aqui tratava da comemoração dos antivax que estão acontecendo agora na internet. E ele faz alguns comentários interessantes aqui, o jornalista, porque não só ele viu toda essa manifestação, mas no meio dessa manifestação, os antivax também estavam discutindo doenças, né? E alguém perguntou o que era para fazer para o filho que estava com febre no meio desses fóruns, e alguém falou para ele colocar cebola na meia e colocar no pé do menino. Aí ele explicou aqui que é uma crença de certas pessoas de que a cebola perto da pele é capaz de sugar vírus e bactérias, algo do tipo. E isso é só para salientar que nessas comunidades normalmente as pessoas não aceitam vacinas, mas também elas têm uma série de crenças, outras crenças não baseadas na ciência sobre como essas coisas têm que ser tratadas. E obviamente a gente está vendo isso daqui no momento em que está havendo um ataque ao que seria a estrutura de vacinação nos Estados Unidos por parte do atual Departamento de Saúde dos Estados Unidos, né, que é liderado agora pelo Kennedy, que é uma pessoa claramente que tem visões anti-vacina. Mas um elemento para a gente discutir isso tudo é o que o Trump disse a respeito do negócio, né? O que é curioso. Eu vou adiantar para vocês aqui, o Trump não é um anti-vax, mas vamos falar por que ele tem um tanto de anti-vax apoiando ele. Trump chama o plano de vacinação da Flórida de uma posição dura e diz que vacinas que funcionam devem ser usadas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira que o plano da Flórida para acabar com todas as obrigatoriedades de vacinação no estado era uma posição dura e disse que há vacinas que funcionam e que as pessoas deveriam tomá-las. Abre aspas, acho que preciso ter muito cuidado ao dizer que algumas pessoas não precisam ser vacinadas. É uma posição muito difícil, disse Trump a repórteres no Salão Oval quando questionado sobre o anúncio da Flórida dessa semana. Abre aspas, continuando, existem vacinas que funcionam, elas funcionam pura e simplesmente. Não são controversas e acho que essas vacinas devem ser usadas. Caso contrário, algumas pessoas podem contrair a doença e colocar outras em risco. Que é exatamente esse o argumento das pessoas que defendem vacinação. Porque o grande problema da vacinação, e por isso que existe a obrigatoriedade, é porque ela não é só em relação a você, né? Ela é em relação a pessoas que estão à sua volta. Porque você se torna um vetor da doença, né? Se você não tiver vacinado. E pode ter pessoas à sua volta que, por determinados motivos de saúde, né, não podem ser vacinadas. E elas precisam que todo mundo em volta delas esteja imunizado para elas não serem ameaçadas pela doença. E existe todo um outro negócio aqui também, que é sobre que a gente está falando de obrigatoriedade de vacinas para crianças, né? E é aquele negócio de até que medida os pais devem tomar essas decisões sobre a saúde dos filhos. Por quê?
Porque, obviamente, a gente não trata a criança como propriedade privada, né? Se você tratar mal o seu filho, o Estado vai te tomar o seu filho, né? Se você não seguir determinadas leis de como você deve tratar essa criança, o Estado vai te tomar. A criança não é a sua propriedade privada para você fazer o que você quiser. E agora entra nessa questão também se você pode tomar essas determinadas decisões sobre a imunização dela, que é uma coisa importante que salva a vida de várias crianças. E eu acho isso curioso, essa parte do Trump não ser um anti-vax, mas por que eles têm os vax apoiando ele, os anti-vax apoiando ele? Porque é aquele negócio, eu discuti com a Nilce isso mais cedo, é o negócio o Trump joga um jogo nos Estados Unidos, aliás, acho que qualquer político, um jogo de eleitorados, grupos eleitorais. O que é? Os Estados Unidos está basicamente dividido 50% né? Todo grupo eleitoral que você puder trazer para o seu lado é uma vantagem. Todo grupo, incluindo os anti-vax. Não só isso. Existe o fato de que nos Estados Unidos e em outros países também, votação não é obrigatório, tá? Você vota se você quiser. Então você não quer só um grupo para votar em você, mas você quer um grupo que tem algum assunto que engaje esse grupo, de uma certa forma, que motive a galera a ir para as urnas. De outra forma, as pessoas não saem de casa para votar. E os anti-vax são pessoas extremamente engajadas. Engajadas na internet, engajadas na vida real, a galera vai em manifestação, faz tudo. São pessoas que muito provavelmente seriam motivadas a ir às urnas por conta do tema de vacina. E eles são bem heterogêneos, porque você tem anti-vax por vários motivos, né? Você tem anti-vax porque tem uma galera, inclusive da esquerda, que é contra a indústria farmacêutica. Você tem anti-vax por motivo religioso. Tipo, o templo, o corpo é o templo do espírito, você não vai colocar um negócio. Bem que tem umas evoluções, assim, do grupo. Tem a galera que é maga mesmo, que virou antivax porque faria parte do pacote. É engraçado isso, porque o antivax não é direita ou esquerda, né? Tem dos dois. Tem a galera do Zen lá, abraça a árvore, não quero nada de artificial no meu corpo, não vacina, mas do lado da esquerda, e como você falou, tem do lado da direita também. Aí tem a galera da teoria da conspiração, que existe, que vacina é alguma coisa para esterilizar a população, umas coisas assim. E dá para entender a lógica do Trump, porque num país extremamente polarizado, qualquer voto faz pender a balança pro lado dele, né? E aí o que ele faz? O Trump, pessoalmente, ele não é anti-vax. A gente já viu várias manifestações dele, tá? A favor de vacina. Só que ele está interessado em ser eleito, né? Então, e não é muito difícil você trazer esse público anti-vax para o seu lado. Como eles são extremamente escurrachados. Escorraçados. Como eles são escurraçados. Esculachados, escorraçados, gera escorrachados. Exatamente. Como eles são escorraçados do campo, dos outros campos, tá? Galera que defende a ciência e coisa do tipo, são ridicularizados e tal, é só você estender uma mão, é só você usar um discurso que é um pouco mais afável com eles, que você vai você vai colocar esses votos no bolso. O Trump foi mais além ainda, ele colocou o Kennedy para ser o secretário de saúde dele. Ele tá nem aí para a saúde das crianças, né? Ele exatamente. tá nem aí. Ele faz o que for preciso. Ele não é anti-vax, ele não tem nenhuma posição forte contra a vacina, tá? Provavelmente pelo que ele falou aqui, ele acha que vacina é importante, inclusive. Porém, ele tá mais interessado em ser eleito. E o público anti-vax é um eleitorado, é inegável, extremamente engajado. O ganho instrumental vem na frente da moral, obviamente. É a lógica do Trump para tudo, né? Isso me dá uma preocupação porque a gente tem um intercâmbio de pessoas muito grande com a Flórida no Brasil. Muito grande. É gente que mora lá, que vem para o Brasil visitar parente. É gente do Brasil que vai lá para Miami fazer compra, vai para Orlando, para ir para Disney e tal. É um dos maiores destinos. Provavelmente deve ser a maior população do Brasil. Eu assumo que seja, tá? Eu sei que Fora do Brasil, você Massachusetts tem uma grande nos Estados Unidos, mas eu imagino que seja na Flórida. Então, é uma preocupação. Porque a gente vai começar a ter criança em idade escolar, e é uma galera que, de fato, vamos colocar assim, é um pouco antes você desenvolver algumas noções de higiene, né, que te previne de adquirir algumas doenças, quando você é pequeno. Tem pessoas que nunca desenvolvem, mas, enfim, isso aí, de fato, criança costuma ser um pocinho de vírus, né? Daí a importância da vacinação para você poder, pelo menos, proteger ela das doenças mais graves. E eu imagino essas crianças agora como vetores de doença, né? Não vacinadas,
Irradiando. Não. Detalhe, a Flórida é o estado de uma das mais famosas Disneys, né? Não, da mais famosa. É mais famosa que Los Angeles? Porque Los Sim. Angeles é... Não, a Los Angeles é a primeira, mas acho que lá é a mais... Pois é. O tanto de gente que viaja pra Disney, levar o quê? Criança. Pra onde? Pô, agora pro pocinho de vírus. Irradiador de doença. Eu, particularmente, não, todo mundo sabe, nós somos totalmente a favor de vacina. Pelo amor de Deus. Nós tomamos todas as doses da nossa vacina de Covid. Da vida, de todas as vacinas. Se o governo manda aqui a mensagem pra mim, tá na hora da sua vacina, eu vou e tomo. Sou totalmente a favor. Eu acho que vacina foi uma revolução na história da humanidade. Existe uma humanidade antes e depois de vacina. Que antes tinha doença, você esperava pra morrer, não tinha o que fazer. Hoje era triste, você consegue se imunizar. Gente? A minha mãe conta, assim, porque a gente já na nossa geração já tinha... A nossa geração não era alvo. Eu não tive coleguinhas vítimas de sarampo, morreram por causa de sarampo ou tiveram poliomielite. Ninguém da nossa idade já, sabe? A nossa geração já é uma geração que não viu isso acontecer. Mas a gente sabia, tipo, os pais... Eu conheci pais de coleguinhas que eram vítimas da polio, que deram sorte de escapar só com uma deficiência, porque boa parte morre. Minha mãe conta das pessoas que ela dos amigos que ela perdeu por sarampo. Minha mãe teve coqueluche. Tipo assim, minha mãe teve coqueluche, quase morreu. Ela teve irmã que morreu de doenças que surgiam naquela época. Às vezes não dava nem tempo de diagnosticar, ninguém nem sabia o que era. Criança morria doidado. E não só isso, mas o sofrimento, né, das pessoas que depois tinham que lidar com sequelas de doenças que hoje são completamente evitáveis e que essa galera quer ressuscitar. Eu vi uma frase que eu vou parafrasear aqui porque eu acho que é bem isso. O efeito colateral da vacina é que extinguiu da nossa geração, né, a possibilidade de encarar o horror da doença, de modo que a nossa geração, 40 anos pra cá, acha que não precisa da vacina. Ela foi tão eficiente que a galera não sabe que precisa dela. Exato. Isso é bizarro. É triste. Porque toda a minha educação, ela foi formada no sentido assim, eu não preciso passar pelo pior para aprender. Eu posso aprender com o erro dos outros. Eu queria tanto que as pessoas internalizassem isso, porque a gente tá numa posição privilegiada. A gente pode olhar para o passado e não repetir os erros do passado. Eu já vi gente falando, não, a doença foi erradicada, não precisa mais. Mas, tipo, primeiro caso de poliomielite nos Estados Unidos em quase uma década destaca a importância da vacinação. Uma pessoa não vacinada no condado de Rockland, no estado de Nova York, desenvolveu paralisia devido a uma infecção de poliomielite, enfatizando a necessidade de direcionar os esforços de vacinação para comunidades vulneráveis. Isso foi em 2022. Então, tipo assim, não desapareceu. A barreira que está entre a gente e a realidade que existia antes da vacina é a vacina. Parece que até nesse caso aqui de Rockland, foi por ação dos grupos anti-vax. Uma das estratégias deles é ir nessas comunidades extremamente coesas e fechadas, porque é mais fácil distribuir a mensagem e mais difícil de você quebrar essa percepção uma vez que ela é criada. E aqui, no caso, essa comunidade tem uma comunidade grande de judeus ortodoxos nessa região dos Estados Unidos, e eles começaram a agir nessa região depois que teve um surto de sarampo para convencer a galera a não vacinar. E parece que por conta disso, né, a população hoje é o que é menos de 60% vacinada. Então, mesmo que não tendo nada na ortodoxia judaica que proíba, tá, para os judeus ortodoxos, que proíba a vacinação. Mas é por conta de você poder entrar nessas comunidades mais ou menos coesas, todo mundo se conhece, compartilha informação e coisas do tipo, e você conseguir penetrar a sua mensagem ali e ela ser difundida para todo mundo. Agora, um aspecto importante é doença gera impactos econômicos também, né? A perda da vida, a doença, ou você imagina em massa, né? Centenas, milhares de pessoas adoecendo ao mesmo tempo, ou morrendo, ou desenvolvendo sequelas daquela doença. Isso gera um impacto econômico violento. E quando você pensa nos Estados Unidos, que você já vê várias vulnerabilidades se apresentando em termos de educacionais, né? As pessoas não conseguindo, por exemplo, sustentar o estilo de vida que os pais tinham. Se você adicionar esse fator doença,
nesse caldeirão social, você está provocando uma pressão social ainda maior sobre essa população. Esse é um aspecto que eu acho que é relevante a gente lembrar, porque tem uma galera que só funciona, só presta atenção quando a gente fala de dinheiro, né? Já reparou? A vida não importa tanto assim. Quando não é um... Tipo assim, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Pra gente falar da vida de uma criança, já seria motivo suficiente para estimular a vacinação. Mas tem algumas pessoas que são um pouco insensíveis com relação à vida, mas super sensíveis quando se fala da economia. E isso daqui, quando você tá provocando um ambiente, favorecendo um ambiente de pandemias, de doença em massa, de morte em massa de pessoas, você tá fragilizando a economia também. Então, assim, por que esse povo... A quem interessa isso? Eu não acho que é sem nó, tá, gente? Eu não acho que é... Eu vi o discurso do cara, ele mistura religião no meio, né? Invoca... Ele coleta, assim, vários argumentos para atender todos esses grupos tão diferentes que se interessam pelo movimento antivax. E ele faz um caldeirão mesmo. Ele mete política, mete religião, fala de liberdade, bababá, essas coisas que são... oratoriamente falando, muito apelativas, que na verdade não é disso. Não é por isso que eles estão fazendo nada disso. Nenhum desses valores que ele coloca ali é a real motivação para isso. Então, para quê? Para que você vai mexer num sistema que consolidado, que dá resultado durante anos e décadas? Para que criar essa pressão social? Porque o resultado vai ser esse, vai ser uma convulsão. É um problema também econômico. Para que criar isso? Fica aí o questionamento.